Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar aí dentro de todos os conteúdos. E hoje vamos falar sobre um tema, ó, bafão, viu? Vamos falar sobre sexualidade e saúde íntima. Para estar falando aqui um pouco sobre esse tema, estou com a Fabiana Rufino, mais conhecida como Fabi Rufino. Fabi, gratidão por você estar aqui no Natcast, né? A Fabi, ela é mentora de sexualidade, especialista em sexualidade. Fabi, se apresente para o pessoal de casa. Nath, eu que agradeço o convite, muita gratidão, estou muito feliz por estar aqui. E é exatamente isso, eu sou mentora de sexualidade masculina, também ajudo as mulheres. Bom, especialista em saúde íntima, massagens Olha tântricas, né, para dar só. aquela esquentada e aquela conexão mais profunda. E tô adorando, né, esse momento maravilhoso da minha vida. Bom, a gente vai entender, né, já já. Sim, legal. Né, a gente escolheu esse tema sexualidade que ainda é um pouco falado, é pouco falado, né, nas redes agora que o pessoal começou a falar. E porque às vezes o pessoal fala assim, sexualidade? Ai, que eu vou falar de sexualidade? Existe uma profissão de alguém que trabalhe com isso, com a saúde íntima, né? Que é um tema muito importante para a gente estar trazendo, falando também sobre essa questão da sexualidade, do prazer do homem, da mulher, do homem também que você falou, né? Que você Isso. atende as mulheres, mas o seu foco hoje Meu é os foco é os homens. homens, Olha né? que A legal. sexualidade masculina. Na verdade, eu não sei se eu posso falar a palavra sexo aqui, gente, mas assim, eu atendo bastante homens e assim, comecei atendendo mulheres, na verdade, e como eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo, na área de TI, que é uma área totalmente masculina, Masculina. então eu aprendi a conhecer esse universo masculino, então eu achei assim, eu uni o útil ao agradável. Então comecei a atender os homens, então meu público hoje, a maioria é masculino. Fabi, fale um pouquinho aí da sua história, né? Quem é a Fabi por trás e por que você decidiu sair aí da área de TI? Você trabalha com isso ainda, né? Mas assim, por que você decidiu trabalhar com a questão da sexualidade? Qual foi assim, nossa, um insight que preciso trabalhar com isso? Você sempre quis trabalhar? Como que foi para Então, você? esse sonho, eu coloco como um sonho, eu tenho há muitos anos, desde quando eu era uma pré-adolescente, curiosa, cheia de dúvidas sobre sexo e ninguém esclarecia as minhas Era um dúvidas. padrão, né? Não podia falar sobre isso, né? Exatamente. Então, eu era uma adolescente, uma pré-adolescente na década de 90, então naquele tempo, misericórdia, ninguém podia falar nada. Então, meus pais, eles não aprenderam, né? Eles não foram ensinados a falar sobre sexo com os filhos. Então, eu tinha muitas dúvidas. E as dúvidas ficaram mais marcantes quando eu tinha 9 anos, que meu peito começou a crescer com 9 anos, e eu falava, por que meu peito está crescendo? O que está acontecendo? Que é As isso, né? transformações ali da puberdade começou a acontecer e eu fui ficando cada vez mais curiosa e ninguém esclarecia as minhas dúvidas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu tinha uma mesadinha, minha mãe me dava um dinheirinho, então eu economizava e comecei ali pré-adolescente, comecei a comprar revistas na banca de... Gente, eu sou da época da banca de jornal, Jornal. adoro! Então eu comecei a comprar revista Capricho, Atrevida, Toda Teen, porque eu queria, além de ficar informada sobre moda, sobre o cinema, sobre música, que era tudo que tinha nessa revista, tinha uma coluna sobre sexualidade, só que é uma linguagem mais adolescente, então eu falava sobre menstruação, sobre pelos pubianos, enfim, falava, mas uma linguagem bem fácil de entender. E foi nessas revistas que eu comecei a entender um pouco mais. Então, eu me achava o máximo, porque tinha um coleguinha que não sabia sobre isso, eu ia lá e falava. Então, eu já me sentia tal. E o que acontece? Isso foi evoluindo, eu fui cada vez mais comprando revista, e teve uma hora, quando eu já tinha 14, 15, essas revistas já não adiantavam mais. Eu comecei a comprar revistas de adulto. Calma, gente, não é aquelas revistas que vocês estão pensando. Eu comecei a comprar a revista Cláudia, Nova, Criativa, que eram revistas para mulher, com público feminino, e nessas revistas também tinham, né, tem ainda, né, essas revistas que existem online,
a coluna sobre sexualidade. Então eu comecei a ler tudo isso. Além disso, eu ia nas bibliotecas e lia tudo sobre sexo que eu encontrava nos livros. E a minha mãe também, ela ganhou um livro de sexualidade e saúde da mulher, de um político que estava fazendo campanha. Então, como ele era médico, ele distribuiu e a minha mãe jogou o livro. E eu olhei e falei, sexo? Mulher? Nossa, menstruação é comigo mesmo esse livro. Eu peguei esse livro e li. E foi o primeiro livro de sexualidade que eu ganhei. Então eu ensinava os coleguinhas da escola discretamente, ninguém sabia. Então a gente Caramba. sentava debaixo da árvore enquanto dava o horário da escola, e aí eles começavam a perguntar, porque todo mundo sabia que eu sempre, né, sabia um pouquinho mais do que eles. E eu vou falar, o grande boom foi quando um coleguinha me perguntou, poxa, eu queria tanto fazer um amor, mas como é que eu vou comprar camisinha na farmácia? E eu perguntei, você é de Barueri? Ele, sim, sou de Barueri. E eu ensinei pra ele como que conseguia preservativo de graça e sem os pais dele saber. Meu Deus do céu. Caramba, isso na Eu sua não tenho mais contato com adolescência. ele, mas eu acho que se ele ver esse podcast, ele vai lembrar. E em Barueri é possível você ir num posto de saúde, sendo morador de Barueri, você ir lá na farmácia interna, dentro da UBS mais próxima, pegar preservativo gratuitamente. Então, quando ele soube disso, ou seja, eu tinha informações que os coleguinhas não tinham. Então, eu Tudo comecei na sua a... infância. Isso mesmo, eu era adolescente, eu estava no colegial já. Caramba! Já tinha E todo foi esse assim que começou. conhecimento. Então foi aí que me deu o grande insight. Poxa, eu quero isso para minha vida. Eu quero ser sexóloga. E eu comecei a falar isso para minha família. Então a minha família inteira sabia, quando eu crescer eu vou ser sexóloga, quando eu crescer eu vou ser sexóloga. Só que a vida me empurrou para o mundo corporativo, para TI, né? Eu primeiro comecei na área comercial, depois fui para TI. E na TI eu caí, né? Uma área muito masculina. Tem várias empresas que elas fazem todo esse processo de inclusão, então incluem a mulher na TI, a mulher na gestão, enfim, tem várias empresas que trabalham dessa forma, mas o público maior ainda é masculino. Então eu Masculino. aprendi a conviver com esses homens fáceis, Caramba! homens difíceis. E adivinha, Fabi ali virando conselheira amorosa, o Olha só! pessoal desabafava. Quando alguém chegava assim, Fabi, vamos almoçar? E eu falava, tá bom, vou avisar pro pessoal aqui no grupo. Não, Fabi, é só eu e você. Daí eu acho que já Já é para sei. falar de alguma coisa do relacionamento. E era. Então esses homens acabavam desabafando Desabafando. comigo. E como eu era mulher, eu tinha a sensibilidade de entender, fazer com que eles entendessem o lado da esposa deles. Então foi aí que começou. E esse desejo, ele ficou dentro de mim, adormecido. Porque né, eu estava em outra área, estudei em outra área, me especializei muito bem na área de TI. Né? Ainda trabalho, concilio duas profissões. Até que na pandemia, né? A pandemia ensinou muita coisa pra gente. E foi na pandemia que eu tive um insight depois de um 2019 difícil, que eu Sim. estava no fundo do poço, aquela coisa, aí me deu o grande insight de falar, eu tenho que trabalhar com o que eu realmente amo, com o que aquece meu coração. E eu falo isso aqui, o pessoal fala que é engraçado, porque eu estava deitada, né, em casa, né, no meu sofá, olhando pro teto, e eu queria reformar o teto e reformar as luzes. Então eu falava, nossa, que lâmpada horrorosa, que teto feio, eu preciso reformar esse apartamento. E foi nesse momento que veio o insight, Fabi, você tem que trabalhar com o que você sempre sonhou, que é a sexualidade. Aí eu, lâmpada? Sexo? O que que isso tem a ver? Tudo. Então foi Tudo. aí que eu comecei a estudar. Na Que pandemia, eu terminei legal. um MBA de gerenciamento de TI, e em seguida já comecei uma especialização em Você- sexualidade, né, sexologia, e comecei a estudar online. E no segundo semestre de 2021, estava muito empenhada. Aí fiz várias mudanças na minha vida, passei por vários processos de transformação, porque eu acho que isso é muito importante. Uma vez que eu vou ajudar pessoas, eu vou ajudar essas pessoas a sair do ponto A para o ponto B, na sua intimidade. Então é muito importante você também passar por alguns processos. Isso. E eu passei por tudo isso, e no segundo semestre de 2021, eu já estava atendendo pessoas e ajudando mulheres. Eu comecei a atender mulheres, né? E aí eu comecei a atender, e eu falei, gente, é isso que eu tenho que fazer da minha vida. E desde então eu venho conciliando as Que duas coisas, legal. assim, feliz da vida, porque eu adoro falar sobre isso. E o que que acontece? Como todo mundo sabia o que eu fazia, as pessoas próximas, e eu continuei trabalhando na TI, um ia falando para o outro, um ia falando para o outro. Quando eu vi uma mensagem no WhatsApp, Fabi, você está trabalhando com isso? E o público maior, o que? Masculino, que era um Masculino. público que eu tenho. Eu também posto coisas no WhatsApp, então o pessoal via e me chamava. E eu falei, gente, é isso, vou começar a atender homens. Que E legal.
Claro, fui estudando cada vez mais, não fiquei só na sexualidade. Aí você estuda neurociência, PNL, você estuda um conjunto de coisas para você atender esse público da melhor forma possível. Porque o sexo, gente, ele é a cereja do bolo de tudo, né? Então, é muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, influencia a nossa vida sexual. Ô, Fabi, e qual é a importância das pessoas, né, os profissionais, igual você, sexóloga, especialista, de estar falando sobre a sexualidade e também da saúde íntima, né? Qual é a importância? Exato. Porque às vezes o pessoal não fala, a gente não tem igual. Veio de uma época que pai e mãe não se falava disso, né? Quando a menina ficava lá, se formava, igual falava minha avó, se formou, mas é o que? A menstruação. Como que você acha dessa questão da importância, até em escolas, né? Que é muito importante isso, Exatamente. vir desde pequeno. A educação sexual ela é muito importante, só que, infelizmente, mesmo em 2024, ainda é um tabu muito Muito grande. grande. Exatamente. Mas a educação, a escola que eu estudei, ela fez várias palestras sobre sexualidade. Então, ela vira a chavinha da cabeça daquele adolescente. Então, evita muitos problemas, muitas gravidezes indesejadas, muitas questões de saúde, porque as pessoas não comentam, mas os hospitais estão cheios de pessoas com infecções, né, sexualmente Sim. transmissíveis, doenças mais graves. Então, evita tudo isso, né, traz mesmo a saúde para as pessoas. E só que precisa ser falado. Mas, Fabi, hoje em dia está todo mundo com o celular na palma da mão, tem muita informação, é só jogar no Google. Só que é um tabu para as pessoas. Todo mundo fala que pensa que é fácil, só que não é fácil para um pai, para uma mãe, principalmente, né, da nossa geração. Sim. Não é muito fácil, né, simplesmente chegar e falar. Existem crenças, existem medos das Acho que pessoas. a maioria é crença. Não, E preconceito, né? exato. De falar. Porque, tipo assim, pensa uma mãe Exatamente. e um pai lá, 40 anos atrás. Não, Não foi falado exatamente. pra eles isso, olha, é assim, não funciona assim. Como que ele também vai? Ah, mas tem na internet, às vezes tem, mas não tem o conteúdo certo, Não né? é da forma mais adequada. Então, educar é preciso educar. Porque se a gente for ver bem, os homens, por exemplo, eu que atendo os homens, eles não são ensinados, né, na vida sexual deles. Eles aprendem aleatoriamente, eles aprendem com a TV, eles aprendem com filmes adultos, por incrível Sim. que pareça. Um pai não chega a falar, filho, funciona dessa forma. Não, ele simplesmente aprende. Eu mesmo já ouvi alguns casos de tios, de amigos e até de pais que contratam uma garota de programa para que o filho homem perca a virgindade. Então, assim, isso Caramba. não é educação sexual. E as pessoas, infelizmente, elas cometem esse tipo de ato porque elas também não têm conhecimento. Então, olha só a importância. E olha só, nada contra as garotas de programa, mas eu, se eu tivesse o filho homem, não sei se eu teria essa coragem. Mas isso, infelizmente, acontece por falta de informação e pelo fato de ser um tabu, mesmo no momento em que a gente está hoje, é difícil para as pessoas falarem sobre isso, porém precisa ser falado. É, às vezes o pessoal acha que é um tabu, né? Como você fala. Tem a questão do preconceito, tipo, ai, eu vou perguntar pro meu pai, pra minha mãe, às vezes eu posso até receber uma resposta que eu não quero, então eu não vou procurar. Vou, às vezes, em informações, igual você falou, que aprende em outros locais do que às vezes na própria casa, né? Ou às vezes na escola. A gente fala assim, no interior é muito preconceituoso. Porque Exato. às vezes não tem. Eu já sou mais nova, numa geração, né? E aí não tinha essa questão na escola. Então a gente vê quem vem de interiores que às vezes não tem esse conhecimento nas escolas. Às vezes, igual cidades maiores, no tempo que a gente tem, já tem as questões das palestras, né? Então a gente fica assim, poxa, olha a diferença de um para outro. E aí você vai chegar, às vezes, com o seu pai, com a sua mãe, e você vai apanhar. No interior é assim. Exato. Os filhos, eles têm vergonha de perguntar para os pais e os pais também. Como eles não foram educados assim, eles também morrem de vergonha de falar. E até hoje isso acontece, porque, ó, pensa, na nossa geração tem pessoas, eu tenho 41, mas, por exemplo, tem gente com 41, né, da minha geração que já tem um filho, sei lá, de 20, não sei.
E assim, essa pessoa também ela não aprendeu, ela foi que nem eu. Eu aprendi porque eu era curiosa, sempre fui curiosa. Mas é, por exemplo, e a pessoa que não Que aprendeu? não Ela não aprendeu. conseguiu passar isso para o filho. Então pense nesse filho agora, hoje. Então é muito importante que as pessoas elas se esforcem um pouco e, sabe, aprendam da forma correta, procure fontes corretas. Não deixe o filho, por exemplo, ver um filme adulto para aprender, que é algo ilusório. Filme é Sim, filme, né? Então não é real. E infelizmente as pessoas elas aprendem de formas erradas por falta de informação. Ah, mas a informação tá em todo lugar. Porém, não é tão simples sim. assim. Tem muita informação e muita informação errada também. Ô, Fabi, hoje o seu público maior são os homens, né? Quais são aí os principais desafios que você vê na sua profissão trabalhando com eles? Olha, tem vários, Sério? mas o que eu ouço muito são a questão das disfunções. Por exemplo, a ejaculação precoce é algo que dói muito nos homens. Aí tem a ejaculação retardada, tem a impotência sexual e também tem outras coisas, às vezes até doenças, faltas de higiene também, isso acontece muito. Muitas infecções por falta de higiene. Mas a ejaculação precoce é muito complicada para o homem, porque é como se ele fosse um cara ruim de cama, porque ele não dá conta. Né? Quem tem a ejaculação precoce, ele goza em até 1 minuto. Então, a gente sabe que as mulheres demoram muito mais, que as mulheres precisam de um tempo maior. E Sim. esse homem, ele acaba sofrendo desse mal, então ele acaba ficando com toda a insegurança possível e acaba tendo vários problemas, se escondendo. Ele se esconde até no futebol, quando ele vai para o vestiário. Enfim, ele tem várias questões que prejudicam esse homem, principalmente Caramba. emocional, porque ele sabe que ele não consegue, que ele vai gozar rápido. Aí as pessoas falam, ah, mas e se o casal estiver feliz com isso? Gente, assim, eu duvido que uma mulher em menos de 1 minuto consiga chegar, né? Em menos de 1 minuto ela consiga chegar, né, ao orgasmo, a ter uma relação satisfatória em até 1 minuto por conta de uma ejaculação precoce do parceiro. É Sim. muito complicado. É claro que tem casal que consegue fazer isso. Tem a ejaculação rápida também, que não dura muito, mas dura lá 4, 5 minutos. É claro que se estiver feliz nesse período, ok. Mas eu acho um pouco mais complicado com relação a isso. Então, essa é uma dor dos homens que muitos sentem e muitos se escondem por conta disso, porque é muito difícil assumir a sua vulnerabilidade e até pedir ajuda. Ô, Fabi, e como que você lida com essa questão que você falou, né? Que pode atingir aí o emocional. Como que a sexualidade pode afetar o emocional do homem? Afeto emocional por quê? Aquele cara que ele é considerado um cara ruim de cama, ele fica com a baixa autoestima, porque ele fica inseguro, ele fica desanimado, desmotivado, ele fica com medo, porque assim, ele sabe que ele vai sair com uma mulher e daqui a pouco ele sabe, ah, eu vou gozar em até 1 minuto, ela não vai gostar de mim, vai ter vários problemas. E a ejaculação precoce, 95% das causas são emocionais. Esse homem, ele sofre de ansiedade, de medo, de insegurança, ele tem hábitos ruins que acabam levando ele à ejaculação precoce. Então é muito complicado. Então o homem quando o sexo ele motiva muito o homem. Quando esse homem ele consegue ter uma relação firme com uma mulher, quando ele consegue dar conta, quando ele consegue, é bom quando a mulher admira esse homem, fala, Sim. nossa, meu parceiro é bom de cama. Então, quando ele não passa por isso, ele não tem isso, ele fica com uma baixa autoestima. E é muito complicado. Se baixa autoestima, aí tem problemas de autoimagem, aí não se cuida. É bem complicado. Ô, Fabi, e tem algo que pode envolver essa questão das disfunções, ou é só emocional, ou vem aí alguma coisa além disso que Hum, pode estar prejudicando? Tem. Como isso dá um impacto no homem? Isso impacta o homem na vida dele como um todo, porque assim, tem muitas coisas na vida da gente que impactam a nossa vida sexual e
e na nossa vida sexual acaba impactando as outras coisas. Certo. Tá? Então, por exemplo, eu falei dos hábitos. Tem homens que eles adquirem hábitos ainda quando são adolescentes. Eu vou contar uma história rapidinha. Um exemplo aqui de uma família que tem filhos homens, filhos mulheres, ou não, ou só tem filhos homens, que tem um banheiro para todo mundo utilizar. E esse homem, ele precisa, o que? Ele vai se masturbar, ele está numa fase ali que ele precisa fazer isso, ele precisa se masturbar, e o que acontece? Ele não tem tempo para isso. Por quê? Porque ele só tem um banheiro, tem que dividir com todo mundo da casa. Quando isso acontece, ele tem que se masturbar rapidamente. Então, todo alguém, sai do banheiro, vai gastar energia, tá gastando água, vai rápido. O que esse jovem faz para gozar rápido, para ele ejacular rápido? Ele apela pro filme pornô, pra revista. Certo. E ele apela para isso e ele acelera o processo masturbatório para que ele consiga gozar rápido. Com isso, o que acontece? O cérebro dele e o corpo dele entende que aquilo ali é um padrão que precisa ser seguido. Com esse hábito ruim, o que acontece? O corpo dele fica condicionado a ter a ejaculação precoce, por exemplo. Ou seja, por conta de um hábito que ele adquiriu, ele se torna um homem precoce. E isso é péssimo para a vida dele. Por quê? Porque assim, se fosse fácil a gente mudar de hábito, rapidamente as pessoas mudariam. E não é tão fácil assim. E as pessoas, quando a gente fala dessas disfunções, as pessoas vão direto no pênis, como se o pênis fosse, não é. Isso aqui é mental. Então tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar todo o processo da ansiedade dele, tem que trabalhar a mente dele e tem que fazer ele mudar de hábitos. O corpo dele precisa entender que ele tem que mudar para hábitos mais saudáveis que vão retardar um pouco mais essa ejaculação. Então, isso tudo impacta o homem e a vida também. Por exemplo, um homem que não está bem no trabalho, um homem que está com financeiro ruim, um homem que está cheio de problemas no relacionamento, ele transa. Só que é aquela transa automática, tipo assim, eu vou transar só para relaxar. Porque assim, o homem, ele transa para relaxar. E a mulher não, a mulher ela tem que relaxar, ela tem que tirar os problemas da mente dela para ela poder relaxar e gozar. Sim, diferente. Senão não vai. Exatamente. Então, todos os problemas ao redor impactam esse homem, deixa ele ansioso. E a gente sabe que nós estamos vivendo na era mais ansiosa que a gente já viu nos últimos tempos. Sim. Então, isso tudo faz com que ele tenha essas disfunções. Certo? E precisa ser trabalhado. E as pessoas, elas não se tocam muito disso, elas não têm essa noção, esse Acho discernimento. que não tem a consciência, né? Exatamente. Então, falta um pouco de discernimento nesse sentido. E tem muita gente que vive tanto no automático que acha tudo isso normal. Sim. E, na verdade, não é. Porque, assim, sexo em si, ele é saúde, ele precisa ser, ser feito de forma saudável, faz bem para a vida, né? Libera os neurotransmissores que fazem bem para a gente, os hormônios do amor, a ocitocina, a dopamina. Então, faz bem para o ser humano. Então, se ele está bem na relação dele, ele vai estar bem em outras áreas da vida e vice-versa. E as coisas uma não fluem, impacta a outra. Exatamente. Ô, Fabi, a gente sabe que para a mulher é mais fácil dela procurar uma ajuda, pedir uma ajuda, né? No seu ponto de vista como sexóloga, por que às vezes é tão difícil para o homem ir pedir uma ajuda? O homem, existem várias questões, tá? Então, de modo geral, o que o homem aprende ao longo da vida? Homem não chora, homem tem que ser machão, não jamais chora na frente de uma mulher. Eu já vi gente falando isso. Homem não pode chorar na frente de mulher. É o que a gente mais Exatamente. escuta, né? O que é considerado o homem de valor hoje? Um homem com a barriga tanquinho, com alguns milhões na conta, com o carro de 1 milhão. Isso é um homem de valor. Ou seja, a sociedade prega um homem que não existe. Certo? Um homem que não tem vulnerabilidades, um homem que nunca chore na frente de mulher. Então, prega isso. Com isso, fica muito difícil o homem ter coragem de chegar para uma mulher, enfim, e admitir uma vulnerabilidade que ele tem e pedir ajuda. Então, pesquisas comprovam, se vocês olharem lá no site, né, saúde.gov, vocês vão ver que a maioria dos homens, eles demoram até 5 anos para pedir ajuda. O homem, ele fica sofrendo calado, porque ele é inseguro, ele tem medo de expor a vulnerabilidade dele e pedir ajuda. É como se, poxa, eu vou ser um fraco se eu pedir ajuda? Não exatamente.
O homem, ele não é fraco. O homem, ele precisa entender que é questão de saúde. Cuidar de si, cuidar do seu corpo, ter uma relação melhor é questão de saúde. Só que a sociedade prega ao contrário. Você pegar qualquer site aí da internet, vários canais, o pessoal fala isso, o homem jamais chore na frente de uma mulher. Então ele demora muito, é difícil para o homem se expor dessa forma. Eu acho que é mais sabe aquele consciente coletivo, que todo mundo, não pode isso, não pode aquilo. É que a própria sociedade, ela cria isso, e até criou a questão da mulher, né? A mulher não depender do homem, que a gente ouvia muito isso, eu ouvia muito na minha infância, não dependa de homem, mulher tem que ser forte, que a sociedade criou, que a mulher tem que colocar uma capa de Mulher Maravilha, e a gente ouvia também, não só os homens, mas eu, né, depende de cada criação, eu também ouvia muito de não chorar, ou engole o choro. Exato. Engole o choro. Nós fomos ensinados, o homem ele foi ensinado para isso. Né? O homem ele não foi preparado, ele vai aprendendo as coisas, né, meio que na vida, e isso prejudica muito uma série de coisas. Claro, não estou generalizando, Sim. Tem famílias que conseguem estruturar muito bem, conhecimento, enfim, conseguem estruturar, mas tem um monte de famílias que a gente sabe que não consegue preparar esse homem. Então esse homem ele acaba não conseguindo pedir ajuda, não consegue assumir seu papel de homem, ter atitudes, ter iniciativas de falar, não, eu vou cuidar de mim, porque assim, um homem de atitude é aquele, não, eu tô com tal problema, então vou pegar esse problema e vou resolver. O homem, ele é aquele que resolve, ele é aquele que direciona, ele é o provedor. Então, pelo fato dele ser tudo isso, então fica difícil ele ter que assumir a vulnerabilidade dele. Mas pensa, ele se torna um homem forte a partir do momento, né, que todo super-herói tem a sua fraqueza. O Superman tem a Kryptonita. Então, assim, claro, eu tô num momento complicado, ok, reconheci esse momento, agora eu vou me cuidar. Então, isso também são atitudes de um homem de valor que o pessoal não prega, o pessoal só vê a cereja do bolo, que é o carrão, que é a vida fácil. Ninguém vê a trajetória que esse homem faz para ele conseguir chegar no topo. Exatamente. O que a pessoa passou na infância. Porque assim, a gente fala assim, nossa, só a mulher. Porque hoje a maioria, se você for ver, quem procura ajuda é a mulher, né? Só que a mulher e o homem, as pessoas estão, principalmente depois dessa pandemia, com as coisas que vem acontecendo, porque a gente fica doente só de olhar as notícias, né? Se você olha, você começa a ficar doente da sua saúde mental. E eu falo muito a importância de você cuidar do seu emocional, da sua saúde mental, seja mulher, seja homem, porque a gente fica doente, né? Fica doente demais. Exatamente. As pessoas, elas acabam criando padrões. E como a gente ficou no período de pandemia, o que a gente fazia para se distrair na pandemia? Internet, rede social. Então, nas redes sociais foram criadas muitos padrões de homens, muitos padrões de mulheres. E isso, querendo ou não, acaba influenciando a nossa vida. E depois fica até um pouco complicado para a gente se desvincular. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a necessidade de pertencer a um grupo. Então, se você não está dentro daquele grupo, é como se você não pertencesse. Então, acaba prejudicando, porque fica com aquela visão distorcida que o homem tem que ser ou invencível, mas não. Ele precisa olhar para si, ele precisa se cuidar. E para ele olhar para si, reconhecer que precisa de cuidados, né, o primeiro passo é, não, eu preciso, e ele ter a coragem e a atitude de cuidar dele, da vida dele, da saúde dele. Homem de valor cuida da saúde. Ô Fabi, e por que é importante para os homens conhecer aí o mundo feminino, né? Porque o homem pensa de um jeito, a mulher já pensa de outro, daí já gera a briga para quem tem um relacionamento, para quem é casado, ou para quem quer, né, ter aí um relacionamento, para quem quer se casar. Por que é importante para o homem conhecer? Os dois é importante um conhecer o universo do outro, porque com isso evita muitos conflitos. Mas os homens às vezes dão uns trabalhinhos, viu? Principalmente na cama. Mas eu vou falar um negócio pra você. Principalmente na cama. Eu já causando discórdia. Mas os homens às vezes são complicados. Eles falam assim, nossa,
minha mulher é complicada. Não, gente, é simples. A gente gosta, mulher, né? Gosta de carinho. Exatamente. Então, muitas vezes o homem não sabe disso. Por isso que é importante ele saber o que as mulheres gostam, como que elas funcionam. Porque quando ele sabe um pouco mais sobre o universo feminino, ele consegue manter a posição dele como homem e ele consegue conduzir melhor as relações, inclusive, né, o relacionamento dele, a cama, né, ele consegue conduzir melhor. Agora, quando ele não sabe, e a mulherada também, infelizmente, peca tanto, sabe por quê? Eu É que às também vezes admito as que eu já mulheres fui não assim. têm paciência. Exato, eu já fui assim. Eu achava que o rapaz tinha que adivinhar o que, que eu tava pensando. Aí eu dava uma piscadinha assim, achava que o rapaz, nossa, com a minha piscada eu dei um sinal pra ele e ele tem que saber o que, que eu tô querendo. E infelizmente, a vida real é que não funciona assim. Se tem o homem, ele conhece a mulher, ele consegue direcionar e tudo mais, mas tem um monte de coisas que nós mulheres fazemos que não adianta, eles não vão saber o que é se nós não abrirmos a boca para falar. Falar é preciso, gente. O homem, ele precisa também ser direcionado. A mulher, ela, primeiro, ela precisa ter um autoconhecimento dela mesma, conhecimento do corpo dela. E ela precisa conduzir esse homem. Porque o homem, ele não tem bola de cristal, ele não é mago, ele não vai saber o que, que você está sentindo. Entende? Então, por isso que é importante ele entender um pouco mais desse universo e saber lidar com essas diferenças da mulher e até conduzir essa mulher para que ela consiga se abrir e falar o que realmente ela quer para ele conseguir agir da forma correta. Só que o que, que acontece? A mulherada não fala, tem muitos homens que têm vergonha de perguntar, também não fala. Ai, se eu perguntar, ela já vai brigar, já vai Já vai xingar. Aí tem gritar. vários conflitos de comunicação, um fica calado de um lado, a mulher faz muito isso. A mulher, o homem faz alguma coisa que ele não sabe o que, que é. Ela fica o dia inteiro com a cara emburrada. Aí eu, coitadinho, né? Não sei se eu posso falar, coitadinho. Pode. Fica lá, meu Deus do céu, o que, que essa mulher tá com. O que, que eu fiz que essa mulher tá com a cara emburrada? O que acontece? A abençoada não fala o que, que ele fez de errado, ele não vai adivinhar, ele não vai se retratar, porque ele não tem bola de cristal para adivinhar o que essa mulher tá pensando. E o que, que acontece? Briga. Ai, eu te dei um sinal, você fez tal coisa, né, me magoou e eu não sei o que, que é. Ele não vai saber se essa mulher não falar. Então, o relacionamento, o sexo, ele pede que os casais falem abertamente. E o pessoal não faz isso, os casais não fazem isso. Agora pense, a pessoa fala o dia inteiro no trabalho, fala um monte de coisa pros amigos, se abre o peito pro amigo, fala um monte de coisa. Aí a pessoa pega, casa com alguém, faz juros de amor, eu vou compartilhar minha vida com você, e na hora ali da intimidade não consegue nem ter uma conversa, gente. Em que mundo nós estamos? E é isso que acontece. Homens não conseguem falar com mulheres e mulheres não conseguem falar com homens. Existe todo esse processo. Então, por isso que é importante ambos tentarem conhecer um universo do outro para que essa comunicação aconteça e os dois consigam conduzir da forma que cada um tem que conduzir. Assumir o seu papel, esse homem conseguir conduzir essa mulher e vice-versa. Então seria a questão de brigas ou outras coisas é mais por conta dessa falta de comunicação dos casais. Exato. Se os casais conversassem mais abertamente, iriam evitar muitos conflitos. O problema é que o pessoal não fala. Por vergonha, por receio, por medo, ou por ser um casal que não é conectado um com o outro, também isso acontece muito. Então é muito importante manter esse relacionamento, sabe, manter uma comunicação nesse relacionamento, em que os dois consigam contribuir abertamente. Então, hoje existem formas, né, através de cursos, mentorias, enfim, profissionais, que ensinam esses homens a entender um pouco mais esse universo feminino e vice-versa, para que ambos, né, consigam se dar bem na vida e na cama. Sim. Ô, Fabi, e o que, quando as mulheres te procuram, né? O que elas mais reclamam em relação ao sexo? Tem assim, nossa, eu reclamo porque meu parceiro isso, meu parceiro... O que que elas mais, quando ela te procura, que elas mais reclamam pra você? Muitas falam que o homem não sabe fazer, não sabe tocar.
Só que adivinha? Ah, ele não sabe fazer direito. Ai, não sabe tocar, não sabe conduzir, já quer ir direto pros finalmente, já quer direto penetrar. Muitas falam isso. E assim, realmente, porque o homem, ele é mais prático. O homem, ele quer saber do rala e rola. E a mulher não. A mulher, ela precisa de muitos estímulos para ficar preparada para o sexo. Sim. Então, quando o homem tá lá na relação e ele já quer ir direto lá para a região íntima, já atrapalha tudo. A mulher já não. Por quê? Porque ela ainda não está preparada para receber, né, o ato sexual em si. Então, elas reclamam muito disso. O homem, ele é muito apressado, porque o homem quer saber do rala e rola, né? Então, tem essa pressa. Só que é totalmente o oposto. A mulher, ela precisa de um tempo. Esse homem precisa estimular essa mulher muito bem. Ele precisa caprichar, né? Caprichar nas preliminares. Tem homem que quer pular as preliminares e é extremamente importante. Só que daí entra toda a questão da comunicação. Essa mulher, ela reclama, só que adivinha, ela reclama para as amigas, ela reclama para qualquer outra pessoa, menos para esse homem. Eu falo isso porque eu já atendi muito casal infeliz na cama, que a pessoa é infeliz e ela não tem coragem de falar para esse marido, olha, eu não gostei do que você fez. O que ela faz? Ela vai reclamar para a amiga. Ela não tem coragem de falar para ele. Ele acha que tá abafando na cama e não tá. Então, assim, não adianta nada a mulherada ficar brigando com os homens, falando que os homens não sabem fazer, que já querem ir direto pra penetração. Se essa mulher também não fala, não conduz, também essa transa. Ele não vai adivinhar, entendeu? O homem, ele precisa que isso seja dito, ele precisa ser conduzido. Senão ele não vai. Por quê? Porque o homem, ele é mais primitivo. Então ele já quer ir logo para os finalmente. Só que hoje em dia não, tem muitos homens que, né, são considerados bundicamas porque eles têm toda essa paciência de caprichar na preliminar, de entender, de ouvir, de estar atento aos sinais que essa mulher dá na hora, e eles até conseguem se sair muitíssimo bem. Então, esse homem que presta atenção nisso, que fala com a parceira, que pergunta, ele toca intensamente, gostou? Tô adorando, ele vai continuar. Ele toca lentamente, tá bom assim? Não, não tá bom assim, toca mais intenso. Então, a mulher, ela fala também. Só que tem algumas abençoadas que acabam não falando, e ele não é obrigado a conduzir. Ele vai fazer da forma que ele acha que tem que fazer, da forma que ele aprendeu. Então, se ela quer diferente, ela tem que falar, gente. Assim, tem muita mulher que reclama muito, mas ela também não faz nada para mudar isso, para melhorar a relação. Por receio, por medo de falar. Aí eu te falo, você é casada com um homem, que você vai pra cama e tem medo de falar, a mulherada toda empoderada, querendo igualdade, querendo um monte de coisa, e não tem coragem de falar pro parceiro. Poxa vida, né? É até até um paradoxo. Sim. Isso. Mas, infelizmente, isso acontece. Isso acontece. E mulherada, né? E assim, o que eu vejo muito isso? Os homens entregam muito mais na cama do que as mulheres. Se a mulher, ela conduzir esse homem, ó, faz assim, faz assado, ele faz. Quero oral, ele faz. Quero isso, ele faz. Só que as mulheres exigem muito e entregam muito pouco na cama. Tem muitas mulheres que não fazem um terço do que os homens gostariam que elas fizessem. Até fazer um sexo de luz acesa, com um baita de um fio dental, que os homens adoram. Principalmente quando ele pega o fiozinho, põe ali de ladinho e vai com tudo. Nossa, isso mexe com o imaginário masculino. Sim. E o que acontece? Nem isso a mulherada faz. Quantas mil mulheres não têm vergonha de fazer sexo com a luz acesa? Sendo que o homem, ele é mais visual. Ele gosta de ver todo esse estímulo. E a mulherada não faz. Nossa, imagina outras coisas. Sim. E claro, nenhuma mulher tem que fazer, né? Ela tem que ser cedida, ela tem que permitir, né? Isso, e realmente ela não é obrigada a fazer o que ela não quer. Porém, olha para a relação, né? Olha para si. Será que eu estou exigindo demais coisas que eu não, né? Então tem que ambos, né? É uma troca. O sexo, eu falo que ele é algo colaborativo. Então tem que ser bom para os dois. Eu já atendi casais que tinha um homem que, nossa, coitado, ele sofria porque ele não conseguia, ele não traía a esposa, e ele era infeliz na cama. Ela achava que abafava, ele não tinha coragem de falar para ela, porque o homem também passa por isso. E qual que é aí, já que você entrou nessa parte
do seu cliente, né? Qual que é que o pessoal, os homens, na parte a gente falou das mulheres, o que que as mulheres mais reclamam? O que que os homens chegam assim e mais reclamam sobre as mulheres? Tem os dois lados, né? Não, tem os dois Ah, eu lá. quero saber o que que os homens reclamam das mulheres. Bom, tem uns que reclamam que a esposa não procura. Exatamente. O É pessoal porque às acha... vezes acha que só o homem que tem que Exato, procurar, tem né? muitos casos que só o homem procura, então, às vezes, se ela tá com a cara ruim por alguma outra coisa do dia a dia, às vezes ele fica até com medo, poxa, será que eu posso procurar? Não posso. Ou às vezes ele fica esperando uma atitude dela para procurar. E assim, as mulheres, tem muitas coisas que as mulheres não fazem. Por exemplo, o homem, ele gosta de um sexo sem frescura. Se tiver que... Posso falar, né? Se tiver que dar aquela gozada na cara. O homem, ele é muito papum, ele gosta de realizar algumas fantasias, sabe? De fazer um sexo sem frescura. Sim. E a mulher não. Tem gente que, ai, não pode sujar isso, não pode sujar aquilo. O homem, ele não gosta de sexo com frescura. Então eles falam, poxa, a mulherada tem muita frescura, então, poxa, não posso isso, não posso aquilo, não posso pegar aqui. Se eu pingar um negócio aqui, já vai reclamar. Então isso atrapalha muito a relação, porque ele tem que ir para uma relação cheia de, né? Ai, de não me toques, isso não é legal para o homem, né? Então, assim, tá entre quatro paredes, tem, né? Se os dois ali permitir, se for bom para os dois têm que fazer tranquilamente. Então, a partir do momento que tem muita frescura, então fica muito complicado para esse homem. Então, ele reclama muito disso. Então, eles acabam fazendo mais coisas que as mulheres não fazem. E, assim, tem muitas coisas, por exemplo, sexo oral. Tem muita mulher que não faz. Muita mulher que não faz. E tá tudo bem. Então, só que muitas não fazem por falta de conhecimento. Muitas não fazem por tabu. Muitas não fazem porque não gostam. Então, assim, por que eu não faço? Porque eu não gosto? É tabu, é isso, é aquilo. Então, a pessoa tem que saber os porquês para conseguir, né, conduzir aquele parceiro e falar, ó, isso não é legal para mim, não quero fazer. Ou então, poxa, eu não tenho conhecimento disso, como que eu faço pra gente fazer? Então, ele meio que reclama disso. O homem, ele na cama, ele é muito mais aberto do que as mulheres e é a natureza, né, masculina. Então tem muito essa questão, né, a questão da frescura, a questão dele fazer mais coisas que elas não fazem, e elas também não procuram saber, não procuram conhecer para que elas consigam fazer de alguma forma, né? Tem outros tipos de relações também, a relação anal, enfim, que o pessoal também pede, o homem gosta, e que muitas mulheres por falta de conhecimento também não fazem. Então fica complicado nessa parte. Então eles reclamam disso. Então eles acabam entregando, realmente, eles acabam entregando um pouco mais do que... Não estou generalizando. Tem mulheres extremamente fogosas que fazem de tudo e tá tudo certo. E assim, é importante esse casal alinhar a expectativa. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a importância num relacionamento, num casamento, de você alinhar as expectativas para não ter frustrações, tanto do lado da mulher como do lado do homem, né? Exatamente. É importante todo relacionamento ter esse alinhamento inicial. Então, eu falo assim dos sonhos principais, os sonhos base. Vou dar um exemplo aqui. Tem mulher que quer ser mãe. Só que ela se relaciona com um homem que já fez vasectomia, ou um homem que simplesmente o sonho dele não é ser pai, ele não quer ser pai. Ela sabendo disso, o que acontece? Ela acaba se envolvendo com esse homem, se apaixona, tudo. Às vezes acaba até casando. E esse homem, gente, ele não é o sonho dele, ele não vai querer. Sim. E o que acontece? Por falta de expectativas alinhadas, ela acaba anulando o sonho dela. E assim, a relação vai começar bem, mas depois vai começar, né, a ficar ruim, porque ela vai cobrar uma hora, ela vai querer realizar esse sonho, o corpo dela vai falar, e pro sexo é a mesma coisa. Então, se você é um homem fogoso, uma mulher fogosa, casem com um homem fogoso e mulher fogosa. Não adianta você ser fogoso e querer uma mulher que não gosta muito, porque tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não fazem questão. Tem pessoas que não fazem questão, sim, tanto homens quanto mulheres, porque não é importante para ela. Às vezes o corpo dela não tem essa necessidade. Então, às vezes é uma pessoa que não gosta muito de ter relações sexuais. E tá tudo bem. Então, é importante alinhar essa expectativa na cama. Ó, eu faço isso na cama, eu gosto assim, gosto assado, eu gosto de transar todo dia, toda hora, enfim. Tem que alinhar essa expectativa. Porque se a mulher não gostar ou se o homem não gostar, já vai
Ficar Já vai ter, frustrado. vai ser Vai ter muito briga, né? complicada essa relação, vai ter briga, então não custa nada no começo da relação. Olha, eu gosto de transar, quero transar sempre, é importante para mim, faz parte dos meus valores, então é importante, né, os parceiros ali saber, né, ter um pouco ali de autoconhecimento para saber, né, quais são os meus valores, o que, que é inegociável para mim, o que, que é inegociável na minha vida, o que, que eu não deixaria de realizar. Né? Sim. Então, tanto para a vida quanto para meu sonho é morar fora. Aí você casa com um cara que não quer morar fora. Já vai dar pau nessa relação. O cara gosta de sexo oral um monte de coisa. Eu não gosto de nada disso. Já vai dar pau nessa relação. O começo é sempre bom, mas depois a conta chega. Ô, Fabi, eu vejo muito, né? Eu sigo algumas páginas, algumas pessoas que falam sobre isso, e eu vejo muito a questão da energia que é transmitida ali, né, no sexo, essa questão de energia sexual. O que que você pode falar? Porque, assim, antigamente era sexo só após um casamento, né? Exato. Hoje tá aí algumas pessoas, né, que sai, que fica, não é julgamento, gente, pelo amor de Deus, não vamos me cancelar, né? Mas essa questão sexual, é, quando eu aprendi muito isso sobre a questão da energia, porque tudo é energia, né? Sim, E e no sexo há muita principalmente troca de a questão energia. sexual energética. O que que você pode falar sobre isso? Sobre essa questão sexual das pessoas, às vezes, né, se deitar com uma pessoa que nem se conhece, a energia da pessoa, porque tem aquelas pessoas que sugam a Tem. sua energia, né? Exatamente. Então, isso, eu também eu me conecto muito com isso. Nossa, E eu na minha amo mentoria essas eu até coisas. ajudo os casais a se conectarem energeticamente Olha que através legal. de algumas técnicas tântricas, porque o sexo ele é uma troca de energia. Sim. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, muitas pessoas, elas não se importam muito e tem vários parceiros e mesmo sugando a sua energia, eles não ligam muito porque não acreditam nessa questão. Então, quando o casal ele é mais conectado, eles mantêm um espiritual bom, né? Tanto aquele homem quanto aquela mulher, eles tendem a se conectarem mais, com mais facilidade, a gerar essa energia. Porque na Bíblia fala, né? Deus fala, né? Quando o homem e a mulher se casam, se tornam um só. E na hora do sexo é esse momento mais íntimo de conexão, onde um se encaixa no outro e a energia flui de uma forma. No entanto, quando os casais, eles transam, você fica com a energia daquela pessoa por algum período. Então, é muito importante que esses casais, os parceiros em si, eles prestem Sim. atenção com quem que eles estão indo para a cama. Então, essas pessoas mais conectadas, mais espirituais, elas tendem a ter mais sensibilidade com relação a isso. Então, elas escolhem melhor os seus parceiros justamente por conta dessa questão, porque senão suga tanto a sua energia que as pessoas elas se sentem até fracas, elas ficam desanimadas às vezes, aí cada corpo reage de uma forma. Reage de Tem uma gente que forma. se sente realmente assim, eu tô me sentindo fraca, tô estranha durante aquela Ficar até na semana, cama. tem gente que fica meio tenso, nossa, o que aconteceu? E as pessoas elas não têm ideia que pode ser isso. Então é importante as pessoas se conectarem energeticamente com parceiros que realmente façam a diferença. Fabi, mas eu saí, me conectei com a pessoa. Não importa, ela saiu a primeira vez, se conectou com aquele parceiro, que seja bom naquele momento, mas que os dois, que as pessoas, quando elas têm essa questão de energia, elas já sentem. Quando estão próximo de alguém, elas sentem o quão bom é a energia daquela pessoa. O seu Entendeu? corpo dá o sinal, né? Exatamente. É tudo Isso dentro quando a de pessoa ela é você. um pouco mais antenada nessa questão. E tem pessoas que nem percebem porque não tem essa sensibilidade, não tem o conhecimento, não é uma pessoa muito espiritualizada. Então acaba deixando passar e ela fica o corpo meio desanimado, e não sabe o porquê. Porque a energia dela foi sugada e ela né? Não Sim. sabe os porquês. Então é importante a gente tomar esse cuidado de se conectar com pessoas que realmente a gente sinta que tem uma boa energia, pelo menos isso. Principalmente para casais que gostam de ter, né, pessoas, né, parceiros que gostam de ter mais, né, mais parceiros sexuais. Isso é muito importante, porque foi uma coisa que você falou. Quando a pessoa ela não tem uma espiritualidade, aquela sensação, né, mais fácil de sentir, e daí ela fica se perguntando, nossa,
por que que eu tô mal hoje, né? Exato. Por que que eu tô pesada? Ou porque às vezes já aconteceu de amigas falar assim, nossa, não tô bem hoje, de ficar deitada na cama. Tá, mas o que que você fez? Ah, eu saí com tal pessoa. A energia. Nem conhecia a pessoa. Exatamente. Por isso essa é a importância de você ter a consciência do que você tá fazendo com o seu próprio corpo, né? Não, exatamente. E assim, é possível se conectar verdadeiramente com o parceiro. Só que as pessoas, elas negligenciam um pouco essa parte. Então, eu Ou falo acha que é que besteira, né? Tipo assim, ah, o que eles estão falando exatamente. lá, isso é tudo besteira. Gente, tem muito a ver, Exatamente. E, muito a na ver. verdade não é besteira. Porque assim, o nosso dia a dia, ele é muito pesado. Então, tudo deixa um pouco a gente desconectado. A gente acaba ficando conectado com a rede social, com o trabalho, com uma série de coisas. E não se conecta com as pessoas que estão ao nosso redor, que são as pessoas que a gente ama. Então, e é possível fazer isso. Então, as pessoas, elas têm que. A vida não é cor-de-rosa, né? Então, as pessoas, o homem, a mulher. Eles têm que ter uma forma de como eles vão reagir aos problemas que acontecem na vida deles. Problema todo mundo tem. E só que as pessoas, elas ficam muito naquele sentimento, ai, ó vida, ó céus, elas se deixam muito como vítimas, não resolvem as questões delas, acabam tendo vários problemas financeiros, problema no relacionamento, problema no trabalho, elas se deixam arrastar pelos problemas, muitos têm, né, não pensam positivos e não conseguem tomar atitudes para sair daquela situação. Quando as pessoas, ninguém é perfeito, mas assim, quando as pessoas conseguem de verdade lidar com os desafios do dia a dia, ela se torna até um pouco mais motivada. E isso reflete também na vida sexual e nessa vida energética. Porque o dia a dia dela não vai ser, eu chamo de by the book, né? Que é a coisa automática. Por exemplo, acordar, colocar as crianças na escola, fazer comida, trabalhar, dormir, acordar. Sai desse automático. E as pessoas conseguem se conectar. E o sexo é um momento bom para isso. O casal ele consegue se conectar através do toque, através do olhar, através do sexo, né? Ou seja, o olhar, o sexo, o cheiro, tudo isso faz com que esse casal ele se conecte verdadeiramente. Esse casal ele vive em sintonia. Então, quando esse casal eles no dia a dia deles estão conectados, é muito mais fácil resolver os problemas do dia a dia juntos, porque, né, você junta a sua força, a sua energia. Então é Sim. muito mais fácil. Não que tudo seja mil maravilhas, mas eles conseguem se sentir muito mais motivados, né, na relação deles e ajuda a enfrentar os problemas do cotidiano do que simplesmente, né, se deixar levar pelos problemas. E as pessoas elas não conseguem separar isso, infelizmente. Elas preferem ficar no negativismo e ela enxerga o problema. E aquilo vai ficando muito automático, prejudicando totalmente as relações. Gera brigas, gera um monte de coisas. E o casal conectado, né? Quando você une forças, tudo fica muito melhor. Tudo flui, né? Ô, Exatamente. Fabi, eu quero fazer uma pergunta, né? Uma curiosidade. Você que iniciou nesse trabalho falando sobre a sexualidade, falando aí para os homens, você já recebeu algum hater? Já foram lá falar mal de você nas suas redes sociais? Ainda não. Sério? Não teve assim Ainda nenhum não. julgamento às vezes do modo de falar isso, porque igual a gente falou, ainda é um tabu falar sobre Ainda é um sexualidade, né? tabu enorme. E assim, não recebi nenhum hater, até porque, né, eu não estava na rede social. Então, do final do ano passado para esse ano que eu tô indo para rede social. Que Então, eu ainda tenho legal. poucos seguidores e tô crescendo aos poucos. Então, por enquanto, Mas tá engajando, o pessoal tá gostando dos seus tô conteúdos. engajando. O pessoal me chama, né? Que eu posto tanto no Whats, então no Whats o pessoal movimenta bastante. Legal. E também no Instagram, tô começando agora, então tô começando a engajar. Então, ainda não teve nenhum hater, não. Porém, eu tenho a dizer que, assim, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Quem é Sim. Fabi na fila do pão para agradar a todos, tá? E a sua família te incentiva a você Minha trabalhar. família me Que incentiva, legal. né? Isso é importante, né? Desde adolescente a minha família, vai ser sexóloga. Como é que você vai ser, Fabi? Ah, sexóloga. Então, Aí vem os agora que eu parentes pedir decidi, ajuda pra você. não, exato. Aí agora que eu decidi, poxa, o pessoal me apoia, Que assim, o pessoal acha legal. legal, fala, nossa, Fabi, não tô nem acreditando, que massa, Que né? legal. Então isso é bom, isso é muito bom.
Mas um hater ainda não. Ai, não vai ter, não. Eu já tive uns haterzinhos de alguns conteúdos que a gente gosta, né? Gente, mas as pessoas, elas precisam entender que cada um tem a sua opinião, sua visão de mundo. Então, mas nem assim, todo mundo entende nem isso, todo né? mundo realmente agrada. Né? Faz parte, né? Principalmente a gente que tá agora nas redes sociais, faz parte. Mas, enfim. Legal. Mas é importante isso, da família de apoiar, né? Imagine, a gente vive numa cidade grande, milhões e milhões de pessoas. Imagine no interior. Como a pessoa não iria, você vai falar sobre isso? Igual quando eu comecei com o meu podcast, o pessoal falava assim, nossa, agora tá querendo fazer um programa, veio do interior, que eu sou do interior do Paraná, né? Uhum. Então, tipo, tem esses julgamentos. Hoje o pessoal já... Teve vários colegas que falaram, nossa, Fabi, Você vai largar você TI, vai fazer isso? Você vai largar TI pra fazer isso? Teve gente que pensou que eu era garota de programa. Caramba. Teve vários pensamentos. Mas faz parte, né? Quando você... Né, tá no mundo corporativo, e você tem uma começa a fazer algo diferente. Gente, olha essa calma. E teve pessoas que não, falou, nossa, eu tô muito surpresa, que top, que massa, já quero fazer alguma coisa, quero fazer a mentoria com você. Porque você fazer, né, essa mentoria de sexualidade, é um autoconhecimento sobre você mesmo, né? Exato. E, nossa, é tão bom quando as pessoas, assim, eu fico muito feliz em ver o sorriso de um casal, o sorriso de um homem, quando vão lá e falam, nossa, eu quero ser bom de cama, o que eu faço, Fabi? Né? Porque pro homem ser bom de cama, o pessoal olha muito só pro sexo. Sim. Só ensina coisas relacionadas ao sexo, mas não. Pro homem ser bom de cama tem muito mais coisa, ele tem que cuidar da saúde dele, ele tem que cuidar da higiene dele, porque o sexo, aí o pessoal fala, higiene íntima, não, higiene do corpo, total. A higiene bucal é importante, uma vez que existe um sexo oral, e o pessoal não fala sobre isso. Sem higiene bucal não tem um bom sexo oral. Sim. Sem higiene bucal você não beija bem, enfim, tem uma série de outras coisas no corpo que precisa, e o pessoal não fala disso, então o pessoal olha só pra relação. Então ele tem que estar bem com ele mesmo, esse homem, ele tem que ter um propósito de vida, ele tem que ter metas. Por que eu falo isso? Sabe que isso tem a ver com sexo? Tudo. Sim. Se o homem, ele não tem direção, não tem propósito, não sabe o que é da vida, gente, esse homem, ele provavelmente não é motivado, provavelmente, né, deve ter um monte de problemas, ansioso, deve ter um monte de coisa, porque ele não sabe para onde ele vai. E o homem não. O homem que ele consegue se direcionar na vida dele, ele tem propósito, ele cuida do corpo. Não tô falando de tem que ficar fazendo academia, mas ele pratica algum esporte que ele goste, seja coletivo ou não. Ele cuida do corpo, ele cuida da saúde dele, ele cuida da profissão dele, ele cuida da família dele no geral, se ele mora ainda com o pai, com a mãe, enfim, se ele mora sozinho, ele cuida desse processo. Então, tudo isso torna esse homem bom de cama. Por quê? Porque ele fica muito mais motivado. Porque, gente ansioso, gente deprimida, gente triste, quer fazer sexo? Não. Não, gente. Então, quando a pessoa está motivada, ela se torna uma pessoa boa de cama, porque ela vai estar bem com ela mesma, ela não vai ter tabus com ela mesma, ela não vai ter problemas com o corpo dela, enfim, uma série de coisas. E para você não ter problema com o seu corpo, cara, você tem que cuidar dele. Se você não cuidar dele, você vai, muitas vezes, ficar acima do peso, vai ter uma celulite, uma estria, vai ficar infeliz, aquele homem, ele vai ter problemas, né, cardíaco, pressão alta, uma série de coisas, né? Pessoa deprimida que toma um remédio tarja preta, nem libido não vai ter para fazer um sexo, gente. Então, assim, o homem bom de cama não é só aquele que faz uma transa sensacional, mas é um homem que se cuida em toda a vida dele, no geral. Esse é o homem bom de cama. No complexo, e muita gente negligencia as outras áreas da vida. Sim. Exatamente. É isso. Antes de agradecer, antes de encerrar, já até tô me perdendo aqui. Antes de encerrar o nosso podcast, eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizado, que faz as nossas canecas do Natcast. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente, a Bria, da Clínica Espendore Oficial, de Alphaville, e também a Kellen Souza Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher,
jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Em nossas mãos. Fabi, pra gente encerrar, né, o nosso podcast, deixa aí pro pessoal suas redes sociais, onde o pessoal aí te encontra, como que faz pra... Fabi, eu quero fazer uma mentoria com você, como que funciona? É só me chamar pelo meu Instagram, que é Fabi Ruff, R-U-F-F. Pode me chamar direto lá no direct, que eu respondo todo mundo, também tem alguém que me ajuda a responder, e ninguém fica sem resposta. Ai, legal. É só me procurar, né, e me seguir também, porque estou postando toda semana algum conteúdo legal. A mulherada que precisa entender um pouco mais sobre esse universo masculino também, é legal acompanhar, né, e é isso. E, Nath, super grata, obrigada, foi uma honra, um prazer estar aqui contigo, falando um pouco de um assunto maravilhoso. Maravilhoso. Eu que agradeço. As portas estão aí abertas do Natcast para a gente falar de mais e mais assuntos aí do autoconhecimento sobre a sexualidade. É isso aí. Muito obrigada. E para você que chegou até o final desse podcast, ainda não curtiu, já curta, já comenta, deixa aí seu comentário pra gente, o que vocês querem no próximo. Quem sabe tem parte 2. Se você ainda não é inscrito também no nosso canal, se inscreva, compartilha e eu espero vocês no próximo Natcast.